Olá, tudo bem? A relação entre pessoas e grupos e as instituições sociais, políticas e econômicas constitui um campo bastante vasto dentro da história e exige capacidade de seleção, análise e crítica. E o Enem vem explorando bastante esse campo. Por isso, vamos trabalhar um pouco os assuntos que compõem a terceira competência do Enem e as suas habilidades, a saber: Competência de área 3. Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Habilidade 11. Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Habilidade 12. Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades. Habilidade 13. Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para as mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder. Habilidade 14. Comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. Habilidade 15. Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Há uma gama realmente vasta de associações possíveis nessa competência. Um caminho para fazermos um recorte correto é observarmos os objetos de conhecimento propostos pelo MEC e que se enquadram na competência exigida. Vamos acompanhar alguns exemplos. Formação territorial brasileira, as regiões brasileiras, políticas de reordenamento territorial, as lutas pela conquista da independência política das colônias da América, grupos sociais em conflitos no Brasil imperial e a construção da nação, políticas de colonização, migração, imigração e emigração no Brasil nos séculos XIX e XX, Estado Novo no Brasil e ditaduras na América, a luta pela conquista de direitos pelos cidadãos, direitos civis, humanos, políticos e sociais, direitos sociais nas constituições brasileiras, políticas afirmativas, vida urbana, redes e hierarquia nas cidades, pobreza e segregação espacial. É um mundo de coisas, não? Vamos então afunilar um pouco mais nosso olhar e verificar de que maneira alguns desses assuntos poderiam ser tratados na prova do Enem. Lembrem que a prova do Enem trabalha com a ideia de tessitura entre competência, habilidade e objetos de conhecimento. Por isso, ao falar, por exemplo, de ocupação territorial, devo observá-lo sob a ótica, digamos, da habilidade 11, da competência 3. Um caminho usado pela prova é trabalhar um texto de um documento histórico ou de um especialista. Partindo do texto, verifica-se a capacidade de interpretação e de relacionamento com o que se estudou, evidente. Um exemplo de texto sobre o tema que estamos analisando poderia ser o seguinte: a ocupação econômica das terras americanas constitui um episódio da expansão comercial da Europa. Não se trata de deslocamentos de população provocados por pressão demográfica, como fora na Grécia, ou de grandes movimentos de povos determinados pela ruptura de um sistema cujo equilíbrio se mantivesse pela força. Caso das migrações germânicas em direção ao ocidente e sul da Europa. O comércio interno europeu, em intenso crescimento a partir do século XI, havia alcançado um elevado grau de desenvolvimento no século XV, quando as invasões turcas começaram a criar dificuldades crescentes às linhas orientais de abastecimento de produtos de alta qualidade, inclusive manufaturas. O início da ocupação econômica no território brasileiro é, em boa medida, uma consequência da pressão política exercida sobre Portugal e Espanha pelas demais nações europeias. Nestas últimas, prevalecia o princípio de que os espanhóis e portugueses não tinham direito senão aquelas terras que houvessem efetivamente ocupado. A miragem do ouro que existia no interior das terras do Brasil, a qual não era estranha à pressão crescente dos franceses, pesou seguramente na decisão tomada de realizar um esforço relativamente grande para conservar as terras americanas.
Em embargo, os recursos de que dispunha Portugal para colocar improdutivamente no Brasil eram limitados e dificilmente teriam sido suficientes para defender as novas terras por muito tempo. A Espanha, cujos recursos eram incomparavelmente superiores, teve que ceder à pressão dos invasores em grande parte das terras que lhe cabiam pelo Tratado de Tordesilhas. Para tornar mais efetiva a defesa de seu quinhão, foi-lhe necessário reduzir o perímetro deste. Demais, fez-se indispensável criar colônias de povoamento que reduzia a importância econômica, como no caso de Cuba, com os fins de abastecimento e de defesa. Coube a Portugal a tarefa de encontrar uma forma de utilização econômica das terras americanas, que não fosse a fácil extração de metais preciosos. Somente assim seria possível cobrir os gastos de defesa dessas terras. Das medidas políticas que então foram tomadas, resultou o início da exploração agrícola das terras brasileiras, acontecimento de enorme importância na história americana. Letra A. A ocupação territorial brasileira era o desdobramento natural da política de expansão portuguesa desde o século XI. B. A ocupação territorial brasileira foi fruto de um grande arranjo de nações que viam nos recursos naturais da nossa terra a salvação para o crescimento populacional europeu. C. A ocupação territorial brasileira foi a solução para alocar população excedente do Império Colonial Português na Ásia e na África. D. A ocupação territorial brasileira foi idêntica à realizada pelos espanhóis em seus territórios. Letra E. A ocupação territorial brasileira foi a solução possível para cobrir os gastos com a defesa do território até a descoberta de riquezas minerais. O texto permite responder a questão sem muita dificuldade? Você percebe que a intenção da questão é a de verificar a sua competência em se posicionar diante de situações nas quais o papel institucional de Portugal na formação do Estado brasileiro é questionado? E para que serve isso? Sem dúvida, para conhecermos melhor nossa origem, como território, população e Estado, fatos que até hoje exercem uma influência expressiva em nosso modo de ver e atuar no nosso país. E a resposta certa é a letra E, certamente. Outra forma de explorar o tema é partindo de uma imagem ou mesmo de um gráfico, exigindo um esforço de compreensão e análise do aluno, relacionado ao objeto de conhecimento face à competência que a prova deseja verificar. Acompanhe. À medida que a população urbana cresce, áreas naturais se convertem em áreas urbanas, nas quais os recursos naturais são sobrepujados pela massa populacional. Este processo de transformação do espaço natural em espaço construído denomina-se antropização, que se refere às modificações provocadas pelo homem no meio ambiente. Na verdade, o que é relevante na transformação do espaço natural em espaço urbano é que este assume um caráter irreversível, cristalizando-se em espaço construído. Levando em conta os 2 últimos censos demográficos para o Brasil, se constata que no âmbito dos municípios brasileiros há alguns padrões presentes pela totalidade do território. Partindo do texto e da análise do mapa, o Enem pode fazer uma série de questionamentos. De que maneira o estudo implica uma demonstração do risco da área de florestas no Brasil? Ou ainda, de que maneira o mapa nos informa a respeito da mobilidade territorial brasileira e qual a sua tendência? No campo da proposição de ideias, por que é razoável imaginar que o governo deveria buscar soluções para evitar o fenômeno da urbanização em áreas de preservação ambiental? Enfim, seria possível fazer uma prova inteira em cima da análise dos dados e do texto que ouvimos e lemos. Vamos agora abordar uma outra possibilidade de questionamento dessa competência, focando a habilidade 13, que é a seguinte: analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder. Segundo o historiador Boris Fausto, a mudança política ocorrida no Brasil no final do século XIX, conhecida como Proclamação da República, foi resultado de 2 fatores predominantes.
o enfraquecimento político do Império, principalmente após o fim da escravidão, e a ação de duas forças, o Exército e os cafeicultores do Oeste Paulista. Pois bem, eis um exemplo de como o Enem pode cobrar essa habilidade, exigindo de vocês uma compreensão de como o Exército e cafeicultores do Oeste Paulista contribuíram para a mudança da estrutura do poder no Brasil no fim do século XIX. Vamos ver mais um exemplo. O grande estopim que colocaria os militares em cena e determinados a tomar o poder através de um golpe seria o discurso de João Goulart e Leonel Brizola, feito no dia 13 de março de 1964, na Central do Brasil, Rio de Janeiro. Nesse, os dois anunciavam a reforma de base, reforma agrária e um novo plebiscito para aprovar uma nova Constituição e a nacionalização das refinarias estrangeiras de petróleo. Os militares sabiam que o povo apoiaria o projeto e então não perderam tempo. Aliaram-se aos políticos da UDN e ao governo norte-americano para deflagrar o golpe. A Igreja Católica iniciou o apoio contra a ameaça da esquerda, mobilizando o povo através da Marcha da Família com Deus pela Liberdade contra o governo e para dar legitimidade ao golpe militar. A queda foi inevitável e os militares permaneceram com o poder no Brasil de 1964 até 1985. O texto, embora enfoque especificamente um momento do processo de crise que resultou no golpe de 64, oferece-nos um mosaico de intervenções sociais, políticas e econômicas como fatores da ruptura institucional que ocorreu no Brasil em 64, acabando com a chamada democracia populista, que se instalara no país após o fim do Estado Novo em 1945. Destaquemos esses personagens. Que personagens o texto nos revela como responsáveis pela articulação que resultou na queda do presidente Goulart? Primeiro, os militares, que se aliam aos partidos dos grupos liberais e empresários ligados ao capitalismo internacional, como era o caso da UDN. Por outro lado, aparece também o próprio governo norte-americano como protagonista desse processo. Além desses, o texto também destaca a Igreja Católica, na sua ala mais conservadora, que mobiliza o povo contra o governo, usando o perigo comunista, anticristão, como motivo de mobilização. Para o texto, esses personagens tiveram um papel decisivo no golpe, tornando inevitável sua realização. Para terminar, vamos ver dois exemplos de como o Enem já explorou essa competência. Movimento Caras Pintadas. O movimento representado na imagem, no início dos anos de 1990, arrebatou milhares de jovens no Brasil. Nesse contexto, a juventude movida por um forte sentimento cívico. A. Aliou-se aos partidos de oposição e organizou a campanha Diretas Já. B. Manifestou-se contra a corrupção e pressionou pela aprovação da lei da ficha limpa. C. Engajou-se nos protestos relâmpago e utilizou a internet para agendar suas manifestações. D. Espelhou-se no movimento estudantil de 1968 e protagonizou ações revolucionárias armadas. E. Tornou-se porta-voz da sociedade e influenciou o processo de impeachment do então presidente Collor. Interessante, não? Veja como, de fato, a competência, as habilidades e os objetos de conhecimento se associam para cobrar de você conhecimento histórico, reflexão e posicionamento. A resposta é a letra E. Vejamos mais esse exemplo. Na década de 1990, os movimentos sociais camponeses e as ONGs tiveram destaque ao lado de outros sujeitos coletivos. Na sociedade brasileira, a ação dos movimentos sociais vem construindo lentamente um conjunto de práticas democráticas no interior das escolas, das comunidades, dos grupos organizados e na interface da sociedade civil com o Estado. O diálogo, o conflito e o confronto têm sido os motores de construção democrática. Segundo o texto, os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática. Por quê? A. Determinam o papel do Estado nas transformações socioeconômicas. B.
Aumentam o clima de tensão social na sociedade civil? C. Pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade? D. Privilegiam determinadas parcelas da sociedade em detrimento das demais? E. Propiciam a adoção de valores éticos pelos órgãos do Estado? Creio que esses exemplos revelam com clareza a variedade de questionamentos possíveis em torno dessa competência. Aqui, nesse caso, o destaque é a ação da chamada sociedade civil organizada e seu papel para forçar o Estado a cumprir sua função social. A resposta certa é a letra C. É isso aí. Espero que tenha sido proveitoso e útil para a sua preparação para o Enem. Até a próxima.